motorista responsável pela morte de um idoso de 70 anos, atropelado no dia 10 de janeiro aqui em Uberlândia, agora cumprirá a prisão domiciliar. No dia do atropelamento, ele fugiu do local sem prestar socorro. Só que acabou sendo preso logo depois pela PM na casa de uma familiar. Para piorar a situação desse condutor, ele ainda foi flagrado com drogas no momento da abordagem. E menos de um mês, estamos falando de 14 dias passados aí dessa tragédia registrada por câmeras de videomonitoramento, o homem que causou tanta dor a uma família está em casa. Se duvidar, assistindo Cidade Alerta, né, Lucas de Carvalho? Acompanhando o que está acontecendo na região e provavelmente também aguardando este momento, onde ele sabia que nós falaríamos da soltura dele. Boa noite para você. Boa noite, Lu. Boa noite para você que acompanha Cidade Alerta. Olha, Luciana, que ele pode estar em casa agora assistindo Cidade Alerta, eu não duvido, não. Mas eu espero muito mesmo que ele esteja assistindo Cidade Alerta agora e refletindo sobre o que ele fez e não rindo da notícia que a gente está dando aqui. Porque a gente sabe que esses dois cenários podem ser possíveis, né, Lu? A gente sabe que ele pode estar ali agora arrependido pelo que fez, pensando, falando, nossa, passei que situação péssima, posso ter acabado com a minha vida aqui, eu tirei a vida de uma pessoa, mas da mesma forma, dependendo da índole dessa pessoa, ele pode ali estar em casa rindo também, falando, olha só, estou aqui em casa relaxando enquanto eu podia estar na prisão. É muito triste a gente pensar dessa maneira, Lu, mas daqui a pouquinho eu explico para vocês o porquê que esse pedido de habeas corpus foi aceito. Primeiro eu quero relembrar um pouco desse caso, eu inclusive foi quem acompanhei desde o começo tudo que aconteceu também. Claro que nossas equipes se dividiram, cada uma para entender um pouco melhor que foi um caso que teve muita repercussão, mas eu tive ali a chance de conversar até com a família do José Maria da Costa, que tinha, né, 70 anos quando isso aconteceu, e todos estavam muito abalados, se dispuseram a conversar com a gente no dia em que isso aconteceu, um dia depois, no momento ali do enterro que nós acompanhamos, que foi um momento muito triste, mas um momento muito esclarecedor também, sabe? O que me chamou muita atenção, Luciana, é que eles falaram que o José, ele tinha uma vontade ali sempre de andar dentro da lei. Ele não saía disso, estava sempre atento ao que estava fazendo, tinha que ser correto. Ele era uma pessoa assim, uma pessoa correta que andava dentro da lei. E a gente viu isso até no momento da partida dele, infelizmente, né, Luciana? Onde ele foi atropelado na faixa de pedestres do bairro ali, Jardim das Palmeiras, quando ele estava tentando atravessar a rua e a gente vê aquele veículo, um sedã, né, que acaba atropelando ele ali, pelo que parece no vídeo, em alta velocidade, saindo de uma rotatória que tem várias vias importantes que cortam aquele bairro, que tem um trânsito bastante intenso ali na região e que as pessoas já têm problema de atravessar. Pelo que a gente estava lá, a gente acompanhou várias pessoas tentando atravessar, passando por problemas parecidos, de pessoas não dando passagem, pessoas saindo em alta velocidade, e foi isso que a gente viu que causou o acidente ali. E para piorar a situação, Luciana, como você disse, ele não prestou socorro. Momentos depois, ele fez uma ligação para o Corpo de Bombeiros, que acabou, inclusive, sendo repassada para a Polícia Militar posteriormente, em que ele disse que saiu do local porque estava sendo ameaçado. Claro que a gente não tem como comprovar isso, porque as imagens de segurança não mostram esse momento dele saindo do carro, pelo contrário, o que a gente vê nas imagens é que esse carro realmente continua depois do atropelamento. Então, ele alegou ali, a defesa nos passou inclusive esse posicionamento de que ele teria saído, teria ido até o local, mas que começou a ser ameaçado e por isso saiu assustado. Então a gente tem aquela ligação do Corpo de Bombeiros, tem a ligação para a Polícia Militar, em que ele confessa o crime, diz ter atropelado o idoso, passa o endereço, pede a ajuda das autoridades, até um certo momento que a Polícia Militar pergunta qual o seu endereço. E aí, a partir disso, a situação fica muito diferente, porque a gente começa a ouvir uma voz ali no fundo falando, não, endereço não, fala que não pode falar. E ele fala, só com a presença de um advogado que eu vou falar. E aí, nesse momento, a gente, inclusive, vê uma tensão muito maior ali, um atrito entre ele e o militar que atende essa ligação, em que ele começa a falar, pô, você ligou pra quê, então? A gente está aqui fazendo o nosso trabalho, a gente quer te encontrar, quer fazer isso da maneira correta, você não quer passar o endereço? E aí ele vai e continua insistindo nessa ideia de não passar o endereço até que a Polícia Militar desligue. E claro, nesse momento que essa ligação foi desligada, a Polícia Militar já começou esse trabalho de rastreamento que em poucas horas conseguiu encontrar ele do outro lado da cidade, lá no bairro Pacaembu. Nesse local, claro que no momento que ele viu as viaturas, ele tentou fugir mais uma vez. Importante a gente lembrar aqui também que ele estava na casa da avó da esposa dele, onde parece que eles estavam morando ali na época.
Quando ele viu a chegada da polícia, ele tentou fugir, pulou ali vários muros da região, mas a polícia cercou o local com várias viaturas e não teve jeito. Ele foi preso em flagrante. E volto pro meu segundo para piorar a situação dele, porque na hora que ele foi preso, ele estava ali com maconha, êxtase, cocaína, várias drogas na posse dele, que segundo ele não seriam dele. Mas ainda assim, claro que a polícia ali naquele estado de flagrante prendeu ele não só apenas pelo atropelamento, pela fuga, omissão de socorro, mas também pelo crime ali de tráfico de drogas, já que ele estava com essa grande quantidade de diferentes drogas ali em posse, na posse dele naquele momento, né? Agora, vamos voltar para a parte que a gente começou falando aqui, que é essa questão do habeas corpus. A defesa dele, Lu, pediu então esse habeas corpus por um simples motivo. Ele é pai de uma criança de 40 dias, uma bebezinha muito nova, 40 dias, ainda precisa de toda a atenção materna do pai, momento inclusive que a mãe está de licença, se não me engano 40 dias, eu acho que a licença paternidade ainda está valendo também, não tenho tanta certeza sobre isso, mas acho que é um momento que o pai ali geralmente ainda está muito presente também. E por causa disso, e um outro detalhe também, que é o fato de que a mãe, a companheira desse homem, passa por um quadro ali de depressão severa, que inclusive é agravado pelo aquele período pós-parto, inclusive são muito comuns os casos de depressão pós-parto. Por causa disso tudo, a justiça entendeu que ele deveria ter então a chance de estar em casa com a família, nem por causa dele, né, Luciana? Mas porque essa família precisa dele nesse momento. O argumento do tribunal seria que ele tem o dever exclusivamente de estar ali presente para esta família neste momento, que essa criança ainda é muito nova e que essa mãe passa por um quadro severo. E por causa disso, então, foi aceito esse pedido de habeas corpus e agora ele cumpre prisão domiciliar. É importante, claro, a gente lembrar, Luciana, que apesar de ser uma pena um pouco mais branda a prisão domiciliar, ainda é uma pena por um crime que ele cometeu. Então ele cumpre essa pena e, como eu disse, comecei esse vídeo falando, pretendo terminar ele falando a mesma coisa. Eu espero que mesmo sendo essa prisão domiciliar, mesmo estando ao lado da família, ele tenha noção da gravidade do crime que ele cometeu e que ele tenha noção da dor que ele causou a vários familiares do Zé Maria, que inclusive acompanharam, conversaram com a gente, choraram com a gente, pediram ali para atenção a esse caso realmente e lamentam profundamente a morte desse irmão, desse homem que sempre andava dentro da lei e que era ali uma presença muito alegre para os familiares. Apesar de qualquer defeito que ele possa ter, como todos nós temos, era uma pessoa muito querida, muito amada e que partiu, mesmo com 70 anos, partiu antes do momento, porque não foi de causas naturais, né, Lu? Foi de um atropelamento e de um atropelamento covarde que nem mesmo socorro ele ficou ali para dar. Não é isso, minha amiga? Faltavam poucos centímetros para ele chegar do outro lado da via. O seu Zé, ele parte deixando um legado de honestidade, de muito trabalho. Ele parte também deixando um legado de independência, porque ele mantinha ali toda uma rotina, não dependia de ninguém, fazia as próprias atividades. Então ele era dono da própria vida, ele comandava os próprios passos. Só que essa caminhada dele foi interrompida. E de uma forma que sim, poderia ter sido tratada como um acidente, não fosse a conduta do motorista que o atingiu em cima de uma faixa de pedestre, em alta velocidade e que ainda foge do local. Nós conversamos com os familiares desse senhor nessa sexta-feira novamente. Eles estão, claro, ainda muito abalados, mas estão tentando de todas as formas seguir adiante, até para honrar a memória desse idoso. Muito tristes, o coração muito machucado, é uma ferida que não cicatriza nunca mais, é uma ferida que permanece aberta no coração de todos os familiares, mas eles buscam agora paz. E como eles agem com tanta serenidade nesse momento e evitando conflitos, eu vou tomar para mim a conduta deles e falar para esse homem que foi preso e que teve, dentro do que prevê a lei, viu, gente? O que aconteceu ali para a justiça conceder o habeas corpus dele, tá dentro da lei, não teve nada de errado. Ele tinha esse direito diante do fato de estar com uma puérpera em casa, com um filho de 40 dias, bebê de 40 dias, recém-nascido ainda. Então ele precisava dar esse suporte. Eu desejo que ele realmente atue agora como um homem e como um pai. E que melhore, evolua. Que ele tenha aprendido de alguma maneira com essa dor e se transformado em uma pessoa melhor. Afinal de contas, você não foi lá na justiça falar que você precisa estar ao lado da sua esposa e do bebê? Então faça valer esse voto de confiança que lhe foi dado. Seja um esposo presente, seja homem dentro da sua casa e uma figura que possa dar orgulho
para essa criança que você botou no mundo. Eu sempre acredito na mudança. Quer dizer, quase sempre. Enquanto a gente está vivo, a gente ainda pode mudar. O seu Zé não teve essa oportunidade. Você teve. Então não perde ela, não, tá? Tem uma criança que depende única e exclusivamente de você agora. Se você não quer fazer por você, faça por ela. Porque ela merece.